Então o tema de hoje, a vitória da cruz. A mensagem da cruz é a maior declaração de amor, onde Jesus transformou um instrumento de morte na maior prova do seu genuíno amor. Então, a cruz do Calvário era um instrumento de sofrimento. Os romanos instituíram essa morte como a pior morte que existia na sua época, para que aqueles que fossem designados a essa morte pudessem ter uma morte sofrida. Então, aquele que era colocado em uma cruz, geralmente ele passava muitas horas para morrer, sangrando pelos pés, pelos punhos, que na verdade os pregos eram aqui nos punhos e não na mão, porque fosse na mão, rasgava, então era no punho, e aquela pessoa, então, toda a vida que fosse respirar, ele tinha que botar força para poder respirar e depois baixar, e os pregos enfiados nos pés era sofrimento também, sangue escorrendo, e os pulmões se enchiam também de sangue, havia uma hemorragia interna, e essa pessoa então morria asfixiada, e muitas vezes era deixado naquele lugar até apodrecer, onde os abutres vinham, corvos, e aí comiam daquela pessoa, e aí só posteriormente era lançado fora, porque geralmente essas pessoas não tinham nem família que fosse ao seu favor, era colocado em cima do monte, a cruz, para que toda a cidade fosse uma vergonha para toda a cidade, e ninguém sequer pensasse em se levantar contra o Império Romano. Então Roma era muito cruel nesse sentido, em colocar uma praga, um castigo tão duro, tão difícil. E aí Jesus pega esse símbolo de vergonha, de dor, e coloca nele o seu amor, porque Jesus disse que a minha vida ninguém a tira de mim, eu espontaneamente a dou. Então Jesus, ele deu a sua vida na cruz para provar o seu amor para conosco. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não merecíamos receber o amor de Deus, mas ele foi generoso e nos concedeu. A cruz, então, na cruz Jesus conquistou a vitória definitiva. Agora cabe a nós reconhecer tamanho sacrifício e os benefícios que nos traz essa vitória sobre o pecado, sobre a morte e sobre o diabo, garantindo salvação, perdão, cura, libertação e livre acesso a Deus para a humanidade. É somente através da morte de Cristo na cruz que agora nós temos livre acesso a Deus. Não precisamos de intermediários. Nós somos filhos de Deus e falamos diretamente ao Pai. Pai nosso que estais no céu. Ele substituiu então a condenação pela graça, transformando a cruz em uma conquista de reconciliação. Nossa nova vida, justificação e salvação para os que creem. Abra sua Bíblia em Lucas 24, do 1 ao 10, temos então o texto que relata a vitória de Cristo sobre a cruz do Calvário. Lucas 24, do 1 ao 10, diz assim a palavra de Deus: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a este respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Enquanto elas, com muito medo, abaixando os olhos para o chão, eles disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia.
Então elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com ele. Estas mulheres eram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas. Confirmaram estas coisas aos apóstolos. Muito bem. Oremos ao Senhor. Santíssimo Deus, Pai amado, aqui estamos mais uma vez reunidos e com o intuito, ó Pai, de aprendermos mais e mais do Senhor. Diante desta revelação, ó Pai, descrita na Tua Santa Palavra, que nos prova, Senhor, que o nosso Rei, o nosso Senhor está vivo, Ele venceu a morte. E por meio desta vitória, hoje, nos garante também a eternidade. Que possamos crer, que possamos receber esta vitória em nossas mãos e tomar posse dela, para que possamos viver vidas vitoriosas, reconhecendo, ó Pai, todo o favor divino em ao nosso favor. Vem abençoar, Senhor, a cada um aqui presente e estende essa bênção também por todos aqueles que ainda hão de ouvir esta mensagem por meio das redes sociais. Assim eu te louvo, te agradeço e peço em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Muito bem, o texto aqui, irmãos, muito claro. Depois da morte, Cristo foi sepultado, como foi dito lá em Isaías 53, ele foi colocado entre os ricos, porque aquele sepulcro era de um homem rico, e este homem cedeu um túmulo que nunca tinha sido usado, foi escavado numa rocha, um lugar especial, e foi dado ao Filho de Deus, e daquele lugar ele não ficou, ele venceu a morte, saindo daquele sepulcro vivo, e podendo assim nos dar a vitória sobre a morte também. Um dos maiores temores que o homem tem é o medo da morte. Se você sair perguntando aí às pessoas, qual o maior medo que você tem? É o medo da morte. Quantos num leito de um hospital, com medo da morte, se entregam a Jesus? Lembro durante o período da pandemia, eu recebia ligações de pessoas sofrendo, com medo. Eu peguei essa doença maldita, pastor, ore por mim para que eu não morra. E aí tantos e quantos, naquele momento, com medo da morte, se entregaram a Jesus. Mas a morte, ela também é um grande instrumento de Satanás, que Satanás usa para aprisionar os homens, para que os homens temam esta morte e não vivam a verdadeira vida que agrada ao Senhor. Então nós vamos aprender mais sobre isso no decorrer da mensagem, mas aqui eu gostaria de destacar essa noite. Veremos então os benefícios da vitória de Cristo na cruz. Quando Cristo morre naquela cruz, é sepultado e ao terceiro dia ele ressuscita, nos traz então grandes benefícios que podemos observar agora. O primeiro deles, a vitória de Cristo na cruz nos proporciona a vitória sobre o pecado. Quantos de nós já viveu a escravidão do pecado? E o que é isso, pastor? O que é essa escravidão? É quando nós somos dominados pelo pecado. O inimigo de nossas almas nos escraviza. Satanás escraviza o homem. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós, em um exato momento da vida, tomamos uma escolha, e a escolha foi viver os prazeres da carne e negar a alegria que o Senhor nos oferece na sua palavra. Então temos tomado decisões como essa, e o resultado dessa decisão é o salário do pecado, é a morte. Então o pecado nos aprisiona a tal ponto de nós estarmos escravizados por ele. Então Jesus na cruz derrotou o poder do pecado, a escravidão. Durante sua vida, Jesus enfrentou muitas tentações, mas nunca pecou, nem mesmo na hora da morte. Ele foi um homem perfeito que venceu toda a tentação. Qual foi a tentação que Jesus enfrentou na cruz do Calvário? Vocês lembram?
Um dos ladrões na cruz disse assim: se tu és mesmo o Filho de Deus, sai daí e salva nós também. Gaiato, né? Ele queria ser salvo, só ele e Jesus. Jesus, salva aí nós também, né, Jesus? Na verdade, ali era uma tentação do inimigo. Jesus, antes de ser crucificado, ele havia feito uma oração, e essa oração ele diz: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, o cálice amargo, o cálice do sofrimento, a morte, a separação que ele iria enfrentar, mesmo que por pouco tempo, mas aquela separação significava muito para Jesus, pois ele nunca esteve longe do Pai, ele nunca se afastou do Pai, nunca esteve na escuridão, ele sempre esteve na luz, pois ele próprio é a luz, mas era necessário que ele passasse pela morte, e por isso ele diz para Deus: Pai, mas não faça a minha vontade, sim a tua. Então nesse momento, ele estava em conexão com o Pai e firmando um compromisso, assinando ali uma carta, um compromisso com o Pai, que ele iria ser fiel ao Pai até a morte, e morte de cruz. Jesus então, no momento da crucificação, é arguído quanto a isto, é tentado a fugir da morte. Não precisa passar por isso não, Senhor, pula daí e salva a gente, que todo mundo vai te seguir. Certamente não era assim, era necessário que ele desse a vida por nós, tornando-se então o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas Jesus não era apenas um homem, ele também é Deus, e veio para pagar por nossos pecados. Todos pecamos, e o preço do pecado é a morte, a separação de Deus. A palavra morte significa separação. Então Jesus veio para nos unir de volta a Deus, porque já estávamos separados por conta do nosso pecado. Somente Jesus poderia pagar esse preço em nosso lugar, porque ele nunca pecou. Jesus, sendo inocente, morreu para pagar por nossos pecados, o justo em lugar do pecador, tirando de nós a culpa do pecado. Meus amados, é interessante, no momento que Jesus estava ali para ser morto na cruz, há 3 testemunhos bíblicos de que ele era inocente. O primeiro testemunho é de Pilatos, quando Pilatos faz ali as perguntas a Jesus e não encontra nele pecado algum, e ele então lava as mãos e diz: olha, esse homem eu não encontro pecado algum, eu não posso condená-lo, então eu lavo as minhas mãos. Isso quer dizer que a condenação agora é parte de vocês. Então quem foi que condenou Jesus? Os religiosos, foram eles que tomaram a decisão. O irmão Wilson me mostrou um texto na língua inglesa, muito interessante, que no momento da escolha entre Jesus e Barrabás, sabe qual era o primeiro nome de Barrabás? Não é Barrabás, é Jesus. Então a pergunta é: vocês preferem o Jesus rei dos judeus ou Jesus Barrabás? E o povo desde aquela época não sabia votar, escolheram o Jesus Barrabás, né? Então escolheram o Jesus errado. Então nós precisamos entender que Jesus era inocente. Pilatos reconheceu isso. Posteriormente, nós vemos um dos ladrões da cruz também reconhecendo Jesus como inocente. Quando aquele pediu que ele pulasse da cruz e tirasse eles, o outro disse: homem, não fala isso, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse homem aí nenhum mal fez. Ele reconheceu a inocência de Cristo, que ele era um homem sem pecados. Logo ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus para ele foi: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Promessa dada, promessa cumprida. E aí a terceira declaração de inocência foi quando o soldado foi confirmar a morte, quebrando as pernas dos ladrões. Quando chegou, viu que Jesus já estava morto, e ele disse: esse homem realmente
nenhum mal fez. É um inocente. E ele só perfura o lado de Jesus e aí espirra aquela água misturada com sangue e confirmando então que ele já estava morto, porque foi muito rápida a sua morte. E aquela morte tão rápida assombrou um homem que estava acostumado a ver outros sofrerem muito tempo. E ele reconhece que aquela morte tão rápida era de alguém inocente. E a forma como ele feriu mostra então que aquele homem era diferente dos demais. Um homem que derramou seu sangue justo pelos pecadores. Sendo assim, o justo pagou o preço pelos pecadores. Agora, todo que nele crê, ou todo aquele que crê em Jesus e o aceita como Salvador, fica salvo da condenação do pecado. Então, a vitória de Cristo na cruz, ela nos traz vitória sobre o pecado. Que vitória é essa? A vitória contra a escravidão, o poder do pecado, que é escravizador. A vitória sobre a culpa do pecado, nós não seremos mais condenados por conta dos pecados, porque ele pagou o preço por nós. E em terceiro lugar, a condenação do pecado, que seria a morte eterna, a separação eterna de Deus, que não recai mais sobre nós, se reconhecermos Jesus como único e suficiente Salvador. Então veja que vitória maravilhosa, que ela está sendo oferecida a todo aquele que nele crê. Creia em Jesus, receba-o como único e suficiente Salvador, e você terá vida eterna em seu nome. Romanos 6, 5, verso 5 até o verso, acho que é só o verso 5, né? Vamos lá. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. Então, quando Cristo morreu a nossa morte, ele nos deu agora a sua vida. E esta vida que é de Cristo, que nós vivemos hoje, por isso que nos chamamos cristãos, porque vivemos a vida de Cristo, não devemos mais viver debaixo da condenação do pecado, da obrigação do pecado, da escravidão do pecado. Pelo contrário, devemos viver de forma santa. Não sirvamos mais o pecado como escravos. Qual é a relação do crente com o pecado? O pecado não é mais uma prática na vida dele. O pecado se torna apenas um acidente, porque nós não estamos livres ainda completamente do pecado. Um momento ou outro pode haver um deslize, uma falha, podemos contrair um pecado, mas não permanecer nele deve ser a nossa missão. Deixa o pecado, volta para o nosso Deus, que é rico em perdoar. O Senhor nos perdoa. O verdadeiro cristão, irmão, ele não se sente bem na prática do pecado. Não é uma pessoa que está praticando o pecado e achando que é normal. Está vendo? Eu faço isso aqui, Deus nem faz nada comigo. Ele tem plena consciência que está fazendo uma coisa errada. O Espírito Santo que habita nele vai incomodá-lo, ao ponto de ele não resistir. Ele chorar, ele pedir perdão, ele se colocar à disposição do Senhor e dizer: Senhor, faz a tua vontade na minha vida, Senhor, me purifica, me limpa de todo mal. Então ele não vai se acomodar naquela circunstância, naquela situação. Antes, ele vai fugir daquele lugar que não pertence mais a ele, que é um lugar de escravidão do pecado. Já não precisamos mais viver como escravos do pecado. Libertos do pecado, podemos dizer não à tentação. Só um crente, só um servo de Deus fiel, que reconhece o sacrifício de Cristo, tem o poder para dizer não ao pecado. Mas é só uma dose, é só um trago, é só uma vezinha. Não, eu não preciso disso. A minha felicidade está no Senhor, é Ele que me satisfaz.
eu não preciso praticar tais coisas que desagradam ao Senhor para encontrar alegria e felicidade na minha vida. Sou uma pessoa feliz, eu encontro toda a satisfação da minha vida, todo o prazer em servir ao Senhor com a alegria. Esse é o lugar do servo de Deus. Ainda em Romanos 6, agora no verso 22, diz o seguinte: agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, um cristão que recebe a vitória de Cristo na cruz, e essa vitória é a vitória sobre o pecado, é uma pessoa que não vive mais como vivia anteriormente. É por isso que às vezes a gente recebe uma crítica com relação às igrejas evangélicas. Todo evangélico é um ex alguma coisa. Graças a Deus, isso é prova concreta, real, de que essa vitória da cruz, que o Senhor nos proporciona, nos traz vitória sobre a escravidão do pecado. Fomos libertos, por isso somos ex alguma coisa, porque aquela vida não nos pertence mais. O velho homem morreu e hoje eu sou um novo homem. Já pensou se este que vos fala permanecesse ainda como velho homem? Se chegasse aqui aí tivesse a propaganda dizendo: hoje não perca na Igreja Batista Regular em Aracati o grande pregador Caveirinha. Quem é que vinha assistir um culto onde o pregador se chama Caveirinha? É um negócio, estranho, né? Graças a Deus, irmãos, que esse velho homem, esse Caveirinha, foi enterrado, e aí aqueles ossos secos tomaram vida, nova forma, o Senhor restaurou, encheu aqueles ossos de carne, e hoje está aqui vos falando esse servo de Deus, fiel, que procura então andar em fidelidade, em obediência, em santidade. Então assim todos nós, eu estou só me usando como um exemplo para que vocês entendam, mas isso é cada um de nós, irmãos. Se realmente reconhecermos o sacrifício de Cristo na cruz e aceitarmos a vitória que Ele nos traz, nós também poderemos ser reconhecidos como um novo homem, uma nova mulher. E aí quando alguém te encontrar, vai dizer: mulher, como tu está diferente. Como assim? Não sei explicar, mas tu tem um brilho no olhar, tu está parecendo uma pessoa diferente. É uma coisa que não tem como explicar, realmente é assim. O servo de Deus, ele é notado, porque a glória de Deus resplandece através dele, e onde ele chega, as trevas vão embora, porque onde há luz, as trevas não ficam. Então seja esse servo fiel, frutifique para o Senhor, e que teus frutos sejam frutos de santidade. Segunda vitória que nos é apresentada na Bíblia, nas Escrituras, é a vitória sobre a morte. Primeiro falei sobre a vitória sobre o pecado, porque o pecado é o processo que leva o homem à morte. A morte aqui está referindo-se à morte eterna, à separação eterna de Deus. Todo aquele que vive na prática do pecado, está a ele reservado, guardado um salário. O salário do pecado é a morte. Esta morte que a Bíblia se refere é a morte eterna, a separação eterna de Deus. Mas quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, reconhecemos que a sua morte na cruz, ela é vitoriosa e não vergonhosa, entendemos então que essa vitória também recai sobre nós. Não precisamos mais temer a morte, porque Ele venceu a morte, tirando dela o seu grilhão, as suas correntes que aprisionam o ser humano. E hoje nós somos livres para adorar o Senhor, livres para servir ao Senhor, livres para glorificar este Deus que é digno de toda honra e de toda glória.
A grande conquista de Jesus na cruz foi sobre a morte. Veja o que diz Coríntios. 1 Coríntios 15, 55 até o 57 diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado que nos aprisiona, mas a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a nossa vitória sobre a morte vem de Jesus. Quando o diabo tinha a morte sobre seu domínio, e ele então é quem ditava as regras, é ele que escolhia, ele que dizia quem iria levar. Assim, quando Cristo morre, há uma grande festa entre os demônios. Nós vencemos, nós conseguimos, derrotamos aquele que se dizia o maioral. Só que ele esqueceu que no terceiro dia Jesus ressuscitaria. Eles até tentaram, botaram uma grande rocha, uma grande pedra na boca daquele sepulcro, selaram aquela pedra. O imperador colocou lá a cera, colocou um sinal lá do Império Romano: aqui ninguém mexe, quem mexer aqui os soldados podem matar. Pobre dos soldados. Quando os anjos vieram, moveram aquela pedra com a maior facilidade, e eles, de tanto temor, se eu não me engano é em Mateus, que diz que os soldados ficaram paralisados e caíram como que mortos, desmaiaram quando viram os anjos. Não tem como resistir ao poder de Deus, é muito maior. O poder de Deus é soberano, grandioso. Assim, por esse motivo, se nós crermos no poder de Deus, este Deus que deu vitória ao seu Filho Jesus, é o mesmo Deus que dará vitória a nós também, para vencermos esta morte que foi um dia oferecida àquele que vive na prática do pecado. A Bíblia diz que a morte é o último inimigo a ser derrotado, e Jesus já venceu. Jesus morreu na cruz, mas não permaneceu morto, ele ressuscitou. Ele não vai mais morrer outra vez. Então, foi uma vez só, um único sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu preciso crer neste poder, eu preciso crer neste Deus, para que então sobre mim recaia o poder da vitória sobre a morte. Por causa da morte de Jesus na cruz, quem o segue um dia também ressuscitará como Jesus ressuscitou, e quando ressuscitarmos, será para a vida eterna, junto de Deus. A morte então perdeu o seu poder. João 11, 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Creres nisso? Essas são palavras de Jesus. Elas foram ditas a Maria e Marta. Seu irmão Lázaro havia morrido. Elas mandaram avisar antes da morte: Senhor, o nosso irmão está muito doente, venha visitá-lo, para que o Senhor possa fazer alguma coisa por ele. Jesus, sabendo daquele momento, que seria um momento para a glória do Pai, Jesus demorou mais alguns dias, e aí Lázaro veio à morte, a óbito. Jesus chega 4 dias depois da morte de Lázaro. Dizem então as Sagradas Escrituras que ele já cheirava mal, já estava em estado de decomposição. No entanto, Jesus disse estas palavras. Maria ou Marta, eu não lembro agora qual das duas, mas uma delas disse o seguinte: Senhor, se tu estivesse aqui, isso não teria acontecido. E aí Jesus disse: mas vocês não creem que eu sou a ressurreição e a vida? Quem crê em mim,
ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Um dia, todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos separados de Deus. Mas por meio dessa morte de Cristo na cruz, e Ele tendo vencido essa morte, ressuscitando ao terceiro dia, nós recebemos também vida nova. Hoje nós somos uma nova criatura. Já ressuscitamos. E se ressuscitamos, devemos viver para o Senhor, não mais para a prática do pecado, mas viver para a glória de Deus. Assim Jesus diz que nós devemos viver para Ele e crer nele. Para quê? Para que não recebamos de Deus a morte eterna, porque essa é a separação eterna. Nós tivemos uma separação, digamos assim, temporária. Aquele que vive no pecado está separado de Deus, porque a alma que peca, essa está sendo separada do seu Criador. Mas uma vez que nós reconciliamos com Deus, através da morte de Cristo, temos então a garantia da vida eterna. Louvado seja Deus por isso. Então, a morte de Cristo nos traz vitória sobre a morte. E em terceiro lugar, a vitória de Cristo na cruz nos proporciona a vitória sobre o diabo. A vitória definitiva de Cristo sobre o diabo, o príncipe deste mundo, na cruz, revelando que a profecia de Gênesis 3,15 foi cumprida. Vocês lembram que profecia era essa? Quando o homem e a mulher pecam, Deus julga eles. Ao homem, do suor do teu rosto é que tu vai colher o pão, do trabalho pesado. E a mulher, a dor de parto. Você terá filhos por meio de muitas dores. Aí para a serpente, Deus então tem uma profecia. O fruto da mulher pisará a cabeça da serpente, e a serpente lhe ferirá o calcanhar. Jesus foi crucificado, foi ferido de Deus, mas não foi mortal. Ele ressuscitou, ele venceu essa morte. E aí a vitória sobre essa morte é esmagar a cabeça da serpente, tirar dela o poder que ela tinha sobre a morte. O diabo perdeu o seu poder sobre a morte. Hebreus 2,14 até o verso 15 diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que sua morte, ou por sua morte, aniquilasse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Irmãos, é muito forte esse texto, muito interessante a informação que ele nos traz. O diabo, ele tinha o poder sobre a morte, tinha um controle sobre a morte. Esse controle, é claro, dado por Deus. A gente pode ver isso, por exemplo, na história de Jó. Lembra que quando há aquele diálogo entre Deus e o diabo, diz o texto que o diabo passeava lá no céu. Deus viu o diabo e disse: ei, diabo, vem cá, tem visto meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Ele disse: oxe, tenho visto direto, mas ele só é assim porque tu dá tudo a ele, tu paparica demais ele. Deixa eu tirar o que o Senhor deu a ele, para ver se ele continua sendo fiel. E aí Deus permite, quer dizer, o poder estava com o diabo, mas debaixo da permissão de Deus. Deus é soberano, está no controle de tudo. Então naquele momento o poder da morte estava nas mãos do diabo,
que foi que o diabo fez? Foi lá e matou os animais que o homem tinha, matou os filhos que o homem tinha, e Deus disse: só não mate ele. Mas deu enfermidade, sofrimento de toda forma, mas ele permaneceu fiel até o último momento dele, né, do que ele viveu. E aí Deus restitui em dobro tudo que ele perdeu. Perdeu 1000 cabeças de gado, recebeu 2000, e assim sucessivamente. Perdeu tudo que tinha e restituiu outras vezes mais, né? 2 vezes mais. Assim, o diabo ali, naquele momento, estava tendo diretamente contato com Deus, estava tendo poder nas suas mãos para tirar a vida de alguém, é claro, debaixo da permissão do Pai. E aí, quando Jesus morre na cruz, este poder que estava sobre as mãos do diabo é retirado. Veja só, esta passagem deixa claro que na cruz, Jesus destruiu aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo. A palavra aqui no texto, aniquilou, demonstra a natureza definitiva dessa vitória. Jesus, com sua morte na cruz, aniquilou aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Apocalipse 12, verso 7 até o 9, diz o seguinte: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar dele. Dele quem? Do dragão. Quem é o dragão? A velha serpente. Quem era a serpente? O diabo. Ele foi lançado do céu, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar para ele. Ele foi expulso, o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Satanás foi expulso do céu, aqui você não tem mais acesso. Quando isso aconteceu? Quando Cristo morre na cruz e ressuscita ao terceiro dia. Ali Satanás é colocado para fora, e aí aguarda agora a sua condenação definitiva. Ele perde esse acesso, perde esse contato, e agora será julgado por Deus. O acusador dos homens, que ficava dia e noite lá acusando os homens, agora não tem mais este privilégio. Esse está agora entre os homens seduzindo, já que ele não tem mais o poder de acusar, agora ele seduz. Não precisa ser tão fiel, não precisa ser tão crente assim. Uma vez no mês indo para a igreja já está bom demais. E aí ele vai começando a colocar coisas na cabeça do povo, e o povo se afastando de Deus, se afastando, e quando dá fé, sumiram da presença do Senhor. Então não deixe o sedutor te levar para longe de Deus. Permaneça firme, fiel, porque ele já é um derrotado. Vitoriosos somos nós se andarmos com Jesus, porque a vitória de Cristo na cruz também nos traz hoje vitória sobre o diabo. Quando o diabo vier te propondo coisas, você pode dizer para ele: arreda, Satanás, afasta de mim, porque toda a autoridade me foi dada dos céus. Hoje eu tenho poder sobre ti, porque a minha vitória está garantida, porque em Cristo somos mais que vencedores. Então essa é a garantia que nós temos do Senhor. Concluindo então, a vida cristã não é uma luta para alcançar a vitória, mas uma vida de gratidão e obediência àquele que já venceu. Devemos viver conscientes da vitória conquistada na cruz, confiando na promessa de Deus e caminhando na vocação para a qual fomos chamados.
somos chamados por Deus para vivermos uma vida de vitória, e não mais uma vida de derrota. Entenda isso? Quando eu falo isso, irmãos, muitas vezes esta palavra, ela é desviada para um campo, que é o campo das finanças. Irmãos, olha, não viva mais uma vida de derrota, você é um vencedor, você é filho do rei, então determina, eu quero a minha riqueza agora. Não se iluda com isso não, é mais uma artimanha do diabo. Nosso tesouro está lá no céu, onde as traças e a ferrugem não corrói, onde os ladrões não escapam nem roubam. Se Deus quiser que nós tenhamos posses aqui na terra, é Ele que vai conceder. Ele vai abrir as portas, Ele vai nos dar o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Não somos nós que devemos viver dia e noite correndo atrás disso, esquecendo o nosso compromisso maior, que é a nossa relação com Deus, o papel que nós temos de divulgar o amor de Deus, de proclamar a vitória que nós temos recebido da parte do Senhor. Então, faça a sua parte, sirva ao Senhor com alegria, e certamente, quando buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas nos serão acrescentadas. É Deus que vai nos dar. Como diz as Sagradas Escrituras, o Deus, o Pai, Ele dá enquanto nós dormimos. Quando nós estamos dormindo, estamos fazendo alguma atividade? Estamos correndo atrás de alguma coisa? Estamos descansando, confiando nas mãos divinas. Então é Ele que nos traz, Ele que nos dá, Ele que nos proporciona tudo que Ele tem preparado. Se a tua vida aqui nessa terra não for de riqueza, não adianta você correr atrás. Seja fiel ao Senhor, porque lá no céu aí está garantida uma grande riqueza para ti. Porque tu habitarás entre reis, você reinará juntamente com Cristo, e do Senhor teremos a eternidade garantida, vivendo então na grande ou na nova Jerusalém. 1 João 5, 4 e 5. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. E Romanos 8, 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Que a certeza da vitória de Cristo nos inspire a viver vidas de fé, esperança e amor, refletindo a glória do nosso Rei. Amém? Louvado seja Deus por isso.